Estamos ao vivo aqui no Instagram e gravando para a próxima série no YouTube, até a gente resolver como é que a gente vai fazer a live no YouTube. E aí, Diegão? Como é que Salve, você tá? salve, salve! Estamos aí, hein? Hoje, edição especial, né? Porque amanhã tem o grande duelo, o grande clássico, então jogo importantíssimo aqui para o Derbycast, Corinthians e Palmeiras amanhã às 19 horas na Arena Corinthians. Então a gente está sempre acostumado a fazer o Derbycast toda segunda-feira às 8 da noite. A gente antecipou hoje para a gente debater, porque esse jogo realmente é muito especial. Então acho que vale uma hora pelo menos aí da gente fazer todo esse pré-jogo, expectativa. O que o corintiano aqui espera para esse jogo, também o palmeirense aí do outro lado, o que ele está aguardando para mais esse duelo. E aí a gente teve algumas dificuldades pelo YouTube, então por isso a gente está fazendo essa live aqui no Instagram. Legal que também ela fica disponível aí para a galera que quiser assistir também, para acompanhar depois, dá para ver. Então é isso, velho. Expectativa é alta já por aqui, viu, Marião? Como é que estão as coisas? Peraí, para tudo. Lembrar aqui, a Tati, minha esposa, falou, nós temos que falar para o pessoal seguir nós no Instagram, Isso aí. no Facebook, no Twitter, se inscrever no nosso canal no YouTube, ativar o sininho. E vamos nessa aí. Sigam nossos links, entrem no nosso site derbycast.com.br. Lá tem todos os links que vocês precisam para se manter antenados no nosso conteúdo. E aí, Diegão, como é que você tá? Atrasado? Tá atrasado? Pois é, hoje eu tenho que assumir a falha aqui, que eu tava na rua e acabei me perdendo no horário, eu voltei muito em cima da hora, e aí eu não tinha o Skype, tive que instalar o Skype, então o programado era entrar às 5 horas, então temos aqui 5 da tarde mais 47 minutos, um pouco de atraso aí, eu peço desculpas a todos que acompanham o trabalho da gente aí, mas valeu por insistirem em continuarem, então acho importante o pessoal que conseguiu ficar aí, porque vai ser muito legal que a gente vai debater aqui hoje, né? Corinthians e Palmeiras, jogaço. Então, já deu os primeiros recados aí, né? Para o pessoal se inscrever, todo mundo ficar ligado no nosso canal, nas nossas redes sociais aí. Bom, vamos começar falando então um pouco do que envolve o jogo, né? Pelo menos Peraí. Puxa o microfone pra frente aí que tá parecendo que você tá dentro do banheiro no áudio do outro vídeo. Aí, Pronto. manda bala. Aí, agora Melhorou? vai. Aí, agora vai. Agora sim. Então, acho que a gente pode começar debatendo no que diz respeito a essa semana que antecede o jogo, Isso. porque tem algumas diferenças, né? O Palmeiras não teve que viajar, ele jogou na terça-feira pela Libertadores, então ele tem 2 dias a mais que o Corinthians aí de preparação, enquanto que o Corinthians venceu na Copa Sul-Americana, teve uma viagem, tudo bem que é para o Uruguai, não é tão desgastante assim, mas mesmo assim o time perde um pouco, né, no que diz respeito à parte física. Eu não sei se isso, na verdade, é uma diferença que pode ser determinante no jogo, né? Eu acho que sim, o Palmeiras salta na frente, porque tem 2 dias a mais de preparação e não teve nenhuma viagem, mas acho que na hora que a bola rolar, isso aí fica em segundo plano, né? Quero a sua opinião sobre isso. E também tem que pensar que o Palmeiras teve um jogo mais desgastante que o Corinthians. E o Palmeiras jogou com o time principal, apesar que o Palmeiras ultimamente é meio confuso. Mas o Palmeiras jogou com o time principal e o Corinthians jogou com um time mais alternativo, né? E Palmeiras e Corinthians, cara. Se entrar os 11 com a perna quebrada, tem que jogar bola, tem que correr. Só até hoje, até uma referência aí. Hoje amanhã é aniversário do goleiro Marcos, goleirão Marcão do Palmeiras. E ele estava Não vai falando, estar lá para te ajudar, viu? ele estava falando O goleiro exatamente isso. Marcos já te ajudou em várias oportunidades no Corinthians e Palmeiras. Dessa vez ele não poderá ajudar vocês, só queria deixar isso registrado. Infelizmente, porém, fez você sofrer muito. Então tá bom. Cada Fez um ao mesmo. seu tempo, cada um ao seu tempo. E é um jogo histórico, equilibrado, né? Palmeiras e Corinthians já tem histórias equilibradas, tem duelo até
na contagem dos jogos. Palmeiras e Corinthians. Então, É verdade, cada time tem a sua conta, né? cada um tem sua conta. Cada um tem sua. Existem duas contas, né? Essa é o. Cada um escolhe a que quer usar, né? Porque tem uma que são praticamente todos os confrontos, não importa qual que era a regra utilizada. Nessa, o Palmeiras está à frente, são 10 jogos a mais. E uma que são os jogos, vamos dizer assim, regulares. 90 minutos, regras mais normais. As regras gerais do futebol. E nessa os dois times estão empatados em número de vitórias. Mas sempre mesmo o outro é um confronto equilibrado, né? É o maior clássico do mundo, mudou a grade horária da maior televisão do Brasil, no país, no país que tem a maior população que aprecia futebol, que é o Brasil. Então, quem fala que não tá querendo diminuir o clássico dos clássicos. É O que você verdade. acha? Isso aí já diz bastante mesmo, né? Porque, assim, desde que eu acompanho futebol, eu não lembro da Globo ter aberto essa exceção de mudar a sua grade da emissora para colocar um jogo de futebol ao vivo às 7 horas da noite, né? Isso eu acho que diz muito sobre a importância do clássico, a relevância e, claro, que a Globo está preocupada com o retorno financeiro, né? Que ela vai ter. Então, Sim, é lógico. assim, é um jogo que com certeza vai bater os maiores índices de audiência é, nesse espaço de tempo analisado, assim. É um jogo muito grande, né? A expectativa é muito boa porque o Corinthians segue numa. Fala pelo menos na minha parte primeiro e depois você manda a sua. O Sim, Corinthians sim, sim. chega para o clássico, acho que num momento interessante. A equipe está numa crescente importante na temporada. É o segundo time que mais teve aproveitamento de pontos depois da Copa América. O Fábio Carelli realmente falou que o time ia melhorar depois da parada da Copa. Realmente a gente está vendo que o time está começando a entrar nos eixos, o time está começando a se encontrar. Teve aí uma classificação já que era bem esperada na Copa Sul-Americana, poupou os jogadores, como você falou, para entrar inteiro para o Clássico, né? Falando do Corinthians, o Fábio Carelli especificamente, ele tem um histórico contra o Palmeiras muito bom, né? O Carille perdeu um Sim. jogo para o Palmeiras, no comando dele, para o Palmeiras só, que foi o jogo de ida daquela final do Campeonato Paulista de 2018. Depois ele não Lá na perdeu. arena, né? Lá na arena. Isso, foi lá na Arena Corinthians, onde vai ser esse jogo de novo. E o Filipão, ele nunca jogou contra o Corinthians na Arena Corinthians, defendendo o Palmeiras. Então eu acho legal também que a gente vai ter esse Acho que defenderam encontro. nenhum time, né? Não sei. Jogou com Eu a não sei, seleção. eu não sei se ele, pelo que eu ouvi, eu não sei se com o Grêmio, quando ele assumiu o Grêmio, Naquela. ele chegou a jogar, mas eu também não tenho certeza. Mas vai ser legal porque vai ser um confronto de ideias de futebol diferentes e também um confronto de gerações, assim, né? E aí, pelo lado do Palmeiras, o Palmeiras estava muito pressionado, né? Essa semana a gente tinha falado aqui já no Tá, Derbycast estava. que era muito importante. Então, o Palmeiras afastou um pouquinho, deu uma amenizada na pressão que tinha sobre os jogadores e comissão técnica, com essa importante vitória de 4-0 no meio de semana na Copa Libertadores. E aí chega um pouco mais confiante. É por aí mesmo, Mário? Sim, não. A vitória na Libertadores, do jeito que foi, apesar que será debatido do segunda-feira as polêmicas e as esdrúxulas marcações do árbitro, mas eu acho que o Palmeiras ia ganhar de qualquer jeito. Para falar a verdade, acho que o Palmeiras ia acabar ganhando de qualquer jeito. O gol, e foi claramente você vê que o nervosismo do torcedor, dos jogadores do Palmeiras, naquele momento a pressão estava muito grande. Tem itens políticos também, que até nessa semana pipocaram alguns itens políticos, que, como a gente sempre fala, da diretoria. Mas eu acho que a vitória, do jeito que foi, o placar, principalmente o placar, e a vontade que os jogadores entraram no jogo, já deu uma acalmada na torcida. E aí o time vai mais tranquilo para esse jogo. E aí é aquela história. Vamos ver como o time vai se apresentar entrando tranquilo. Porque depois da volta da Copa América foi só, tipo, teve um jogo razoavelmente bom, que foi o primeiro contra o Inter, depois foi só jogo ruim.
E melhorou muito depois que jogou contra o. Quando fez o gol, depois que fez o gol contra o Godoy Cruz no segundo jogo. E aí deu aquela acalmada, deu aquela baixada na poeira. Porque você via lances de tipo que realmente se jogasse daquele jeito contra o Corinthians ia ser uma coisa. Ia ser ruim, porque os caras chegavam na frente do gol, não tinha coragem de chutar, com medo de errar e ser criticado. A confiança do time tava lá embaixo, né? Eu acho que essa vitória do Palmeiras na Libertadores, tipo 4-0, tudo bem. Que eu acho que não foi uma apresentação que enche os olhos da torcida, mas de todas as formas, um 4-0, né? E isso com certeza dá mais É, confiança para os caras. exatamente. Foi aquela coisa do. De jogar tipo, da vontade, entendeu? Os caras jogaram com vontade. Parece que apararam as arestas dentro do vestiário. O Felipão chamou, antes do jogo contra o Godoy Cruz, o Felipão chamou a diretoria para uma reunião e depois chamou os jogadores para outra reunião. Tanto que você pode ver que até mudou o perfil das notícias que saíram depois. Tipo, antes era só, vai ser emprestada, não sei quem vai ser negociada, não sei o quê. Não foi bem isso que aconteceu agora. E agora, tipo, parece que voltou, tipo, a coisa, tipo, né, tudo vai passar pelo Felipão, o cara decide, resolve, as coisas vão pra frente. E os jogadores meio que deram sua baixada de bola. Claramente o Felipão mandou recados. No último jogo, o Bruno Henrique não foi capitão do time. As pessoas não percebem, pouca gente falou isso, mas não foi o capitão do time. Quem foi o Gustavo Gomes. E você sente que é o jeito, por exemplo, que o Felipe Melo está se impondo em campo é uma coisa mais assim, respaldada por, pelo Felipão. Então, eu acho que agora os caras se ajeitaram e é aquilo. O Felipão deve ter falado. Vai jogar contra o Corinthians, tem que jogar a série. Então, vamos ver, né? O jogo vai ser bom, eu acho que vai ser um jogo bom. Provavelmente vai ser um jogo muito pegado. Muito pegado. E os caras estão mais. Você não acha? Eu acho que os caras estão mais apaziguados. O Corinthians, por exemplo, jogou lá contra o. Nem lembro o time, como é que é? Montevideo Wanderers. Vamos Não- ficar com Montevideo só, né? Contra o Montevideo. É Contra o mais fácil. Montevideo e. Mas já foi com uma vantagem de 2-0, né? Foi um jogo menos É, nervoso, vamos assim, dizer. eu acho que do ponto de vista psicológico, a semana que antecede o clássico para o Corinthians ela é mais leve do que para o Palmeiras. Porque o Corinthians foi exatamente como você falou, ele foi já com resultado favorável de 2-0, com a possibilidade de poupar jogadores e ter esses caras inteiros para o clássico. Em contrapartida, para o Palmeiras entrou no Allianz Parque com uma pressão gigantesca. Claro, teve muita gente apoiando, o estádio estava quase completamente lotado, mas uma torcida que estava na esperança de ver uma apresentação muito melhor e com uma obrigação de vencer o jogo de qualquer jeito, né? Então, acho que, do ponto de vista emocional, o desgaste para o Palmeiras foi muito maior do que para o Corinthians. Então, mas eu acho que vai ser um jogo bom de assistir assim também. Tô curioso para saber no aspecto tático como isso vai se desenrolar, né? A gente sabe que o Corinthians gosta de se defender, primeiramente para depois encontrar seus espaços. Eu não sei se o Palmeiras vai se jogar para frente para tentar o gol, e eu também não vejo isso acontecendo pelo lado do Corinthians, até pelo modelo de jogo que o Fábio Carille implementa no time, né? A gente não vai ver o Fagner toda hora lá no ataque, a gente não vai ver lateral apoiando toda hora, mas tem algumas coisas interessantes para o time titular que eu acho que pode mudar, porque nesses jogos aí dessa semana que antecedem o clássico, algumas coisas É. podem ter despertado no Fábio Carille algum desejo de mudança, né? E um deles é o Matheus Vital, porque anteriormente a gente tinha o Sornosa, que era o cara que armava as jogadas do time do Corinthians, e o corintiano, o torcedor não é burro, né? O torcedor logo entende o que está acontecendo. E ele, para hoje,
ele nada mais é do que um cara da bola parada. É um cara que bate bem escanteio, bate bem falta, só que para ser jogador e para ser o articulador do time, precisa fazer mais do que isso, né? E o Matheus Vital, eu acho que ele aproveitou bem as oportunidades que ele teve na função. Ele jogou bem contra o Fortaleza, deu um passe para o gol do Pedrinho. Ele jogou bem de novo na quinta-feira contra o Montevidéu na Copa Sul-Americana. Eu acho que ele pode ser uma surpresa, né? Agora, como o jogo é muito grande, o jogo é gigante, Sim. talvez ele opte também pela experiência que o Sornosa tem, que é um pouquinho mais rodado que o Matheus Vital, que ainda é muito jovem, mas com certeza, o corintiano, assim, eu falo por mim, talvez eu esteja falando também por boa parte da torcida do Corinthians. A gente gostaria de ver o Matheus Vital sendo efetivado na função, no lugar do Sornosa. Acho que isso poderia até trazer um meio de campo mais leve, assim, né? Com o Pedrinho, com o Matheus Vital, com o Cleison, ia ficar interessante esse trio. Pelo lado do Palmeiras, aí eu quero ouvir de você, porque parece que depois da parada da Copa América, teve o Zé Rafael, parece que perdeu espaço no time, com a entrada do William também, e o Rafael Veiga, que parece, na minha visão, parecia que tinha caído no gosto da torcida do Palmeiras, e também do Luiz Felipe Scolari, eu não gostei muito dele no jogo do Godoy Cruz, apesar dele ter chamado a responsabilidade e batido o pênalti que deu 1-0. Aí o Gustavo Scarpa entrou, o Dudu fez a função mais de meia central. Eu queria ouvir de você o que você está esperando em termos de escalação para o jogo de amanhã. Eu espero que o Scarpa comece jogando, primeiro de tudo, porque a diferença no ritmo do time é impressionante. Mesmo nos jogos que falaram que ele não jogou tão bem, não jogou tão bem, quando ele saía, o time caía o desempenho, e cai o desempenho. Fazer o quê? Cai o desempenho do Palmeiras. Porém, eu acho que também não começaria com o Veiga, bem que eu acho que dá para jogar o Veiga. É que ele não vai abrir mão do centroavante. Então, não dá para jogar o Veiga e o Scarpa. Mas eu acho que o Veiga, ele não jogou exatamente sim, não jogou bem, mas foi o cara que chamou a responsa na hora de bater o pênalti. Sim. Nenhum medalhão lá, tudo bem. Felipe Melo não é o melhor batedor de pênalti, é até melhor não chamar a responsa, porque uma vez chamou lá, isolou a bola lá. Mas, tipo, o senhor Dudu, esse aí que é o que fala. O senhor Dudu, depois que o jogo já estava resolvido, ele jogou muito, né? Aí Aí fez o pega a 4-0. bola, corta, vai pra cima do zagueiro. Eu queria ver ele fazendo isso quando o time tá precisando, entendeu? No 0-0. E Se ele, eu assim, fosse, e ele é um cara que vai ser muito cobrado no jogo de amanhã, né? vai ser cobrado e não vai desempenhar o que cobram dele. Já tô escrevendo. Se eu Você fosse já o técnico, perdeu. eu não colocaria ele. Você não colocaria o Dudu para jogar o jogo de amanhã? Para começar, eu não colocaria ele. Polêmica, hein? Polêmica. Polêmica. Mas se for eu sem polêmica, não sou eu. Você perdeu as esperanças no Dudu já? Não perdi as esperanças. Ele é um bom jogador. Mas ele, na hora que é para fazer a diferença, jogo grande, ele não faz. Talvez se você deixar ele no banco 15 minutos ou meio tempo, o cara, a hora que ele entrar, ele fala: pô, tenho que chamar a responsa porque os caras me botaram no banco. Ele Mas ele sabe se não ele é. jogar muito O ou não jogar Dudu. nada, ele não faz nada. Ele não vai mudar. Mas o Dudu me parece que é um cara, assim, que ele é um cara que precisa ser meio que paparicado sempre para poder render. Eu me incomodo um pouco a situação de colocar o Dudu no banco, e aí Mais, pa- você mais afunda. paparicado do que ele é? Então, mas aí se você coloca ele no banco, você afunda com ele de vez, né? Será? Eu, pela personalidade do Dudu, de não chamar responsabilidade, ficar chorando toda hora, assim, eu acho emocionalmente um jogador pequeno, sabe? Tem caras emocionalmente que são enormes, como o Tecnicamente ele é Felipe, muito bom, o emocionalmente ele não é Felipe. muito bom. Mas eu acho que ele, tipo, nesse jogo, vou falar, eu falo o que eu acho. Não vai ser o cara que vai chamar a responsa e acabar com o jogo. Vai ser outro cara. Eu acho que vai ser que um cara que tem característica para isso, mesmo não estando na sua melhor condição, é o Scarpa. O Felipe Melo é um cara que ele joga bem todos os jogos, já reparou? Se ele jogar contra o Ameriquinha do Piroporinha, ele joga do mesmo jeito. Não, ele é o jogador mais regular do Palmeiras na temporada, assim, Então, eu tipo acho. assim, eu não acho que vai.
o Scarpa em si não vai, tipo, o Dudu não vai ficar no banco, tá? O Dudu não vai ficar no banco, isso aí é fato. Mas eu acho que ele precisa aprender a chamar responsa em jogo grande. Alguma coisa tem que ser feita. Ele nunca chamou. Quando o Palmeiras precisou, na hora que o bicho pegou, ele não chamou. Aí o jogo já tá mais resolvido. Por exemplo, vou fazer um cenário aqui. O Palmeiras começa o jogo. Sai um gol nos 15 primeiros minutos, pronto, Dudu vai arrebentar. Pode escrever. Com o jogo favorável a ele, Vai parece que ele fazer cresce, né? chover no jogo. Até o Palmeiras fazer o primeiro gol, capaz de não aparecer. E é o grande problema, tipo, que nem o que muita gente fala, é o grande problema do estilo do jogo do Palmeiras também. Quando o Palmeiras não tá ganhando e o Palmeiras não faz aquela ligação mais direta, não tá funcionando, você começa a ver o jogo vai passando o tempo, os jogadores que têm que fazer a triangulação, eles começam a se esconder, eles começam a sair. O cara pega a bola aqui, eles vão se escondendo esperando um lançamento. Aí que nem você falou, o Felipe Melo faz um belo lançamento, mas porque não tem quem passar perto ali para fazer uma jogada. Então, tipo, eu colocaria, eu me escalaria o time bem diferente do que o Felipão vai escalar, eu acho. Assim, passa Eu não escalaria o Diego Barbosa. o que você falou assim passa muito também pela forma como o Felipão entende futebol, né? Quando ele vê que o jogo não está acontecendo, normalmente ele tira o Dudu dos lados Sim. e traz ele por dentro, porque é realmente um cara que tem uma qualidade técnica melhor que os outros, é um cara que tem uma visão de jogo mais qualificada, assim. E foi isso que ele fez até no segundo tempo contra o Godoy Cruz, né? Agora fica a curiosidade para ver o que o Felipão está esperando para esse jogo de amanhã, porque, assim, se a gente olhar para a tabela, o Santos é o novo líder do campeonato, tem 2 pontos acima do Palmeiras, é isso, né? Leite. Tá, e aí porque é um dos últimos jogos da rodada. Então, assim, tem o Sim. Santos, que já é o líder do campeonato, ele vai pegar o Goiás às 11 da manhã. Então, a pressão que já existe no time do Palmeiras para retomar essa liderança de campeonato pode ser ainda maior, porque ele vai chegar para o jogo já sabendo do resultado do Santos. E provavelmente o Santos vai ganhar esse jogo. Então, Santos e Goiás dentro de casa. Então, já são 5 pontos. Então, assim, eu estou curioso para ver como o Palmeiras vai reagir em termos de pressão, porque eles vão meio que se sentirem obrigados a ganhar esse jogo de qualquer jeito para não deixar o Santos desgarrar também na liderança. eu acho que a pressão para Palmeiras, essa pressão, principalmente para esse jogo, para Palmeiras e Corinthians, que nos últimos, sei lá, 9 jogos, perdeu 7 e ganhou 2, não teve um empate. Eu acho que essa pressão no Palmeiras já é a pressão, tipo, já é a maior pressão possível. Com o Santos ganhando, com o Santos perdendo. Eu acho que se talvez o Santos ganhar, não seja nem tanta pressão. Porque se o Santos perde para o Goiás, que é muito difícil, quase impossível, Dá uma obrigação ainda maior. aí vai pesar, tipo, agora se ganhar, retoma a liderança e aí vira aquela coisa, ganhar, retomar a liderança, aquilo que a gente fala, melhor time do mundo, já é campeão, entregar a faixa, medalha, não. Se perder, puta, nem assim ganhou, o Santos entregou lá pros caras e não conseguiu retomar a liderança. Perdeu a chance, agora já era. Acabou o mundo. Tacar Então, fogo no assim, Allianz Parque. É assim. então a pressão já, tipo, o Palmeiras tem muito mais a perder nesse jogo do que propriamente ganhar. Claro, se ganhar do Corinthians num clássico fora de casa, é claro que a torcida volta a fazer as pazes com o Eu, time, né? eu acho que, Parece. que todo Palmeiras e Corinthians, os dois só tem a perder e, tipo assim, se perder, a tragédia é muito maior do que a vitória. Você fica feliz, não sei o que, mas mesmo que esses dois times estejam muito bem, Quem perder para o perde, rival é complicado. quem sai derrotado de um jogo como esse, claro que é sempre pior, né? E assim, o semestre acaba sendo comprometido muitas vezes por esse resultado. Nos últimos 9 jogos entre Corinthians e Palmeiras, 7 vitórias do Corinthians e apenas 2 do Palmeiras. Então, eu gostaria do meu rival de volta, porque desse Ah, jeito
Desse jeito velho, não tá dando mais. Porque mesmo assim, vocês não só dá conseguiram Corinthians. passar nós em vitórias nem na conta de vocês. É verdade. Na Mas na nossa conta a gente tá é que atrás, vocês estão atrás. é que vocês contam os torneios que o jogo de futebol era de meia hora, né? A Então, gente assim, conta tudo que é confronto. não dá Tudo para que é entender direito. Eu não contaria, eu acho que a conta certa seria os jogos oficiais de 90 minutos. Mas, para zoar os corintianos, a gente usa o outro número também. Que Tá, muito vocês não bem. ganham de nós e nenhum dos dois. É. Vamos ser. Bom, assim, Mas acho que é isso. Vamos lá. E aí aconteceu isso, né? Dois jogos atrás, o Palmeiras tinha ficado empatado em confrontos históricos. Era para o Corinthians passar o Palmeiras, aí o Palmeiras conseguiu ganhar. se o Corinthians conseguir ganhar amanhã, o Corinthians vai passar nesse confronto histórico pela primeira vez desde 1965. Vai ser a E aí primeira você vem vez me que o, falar que você que o quer ser o Corinthians. rival de volta. Eu quero o rival de volta, porque são. Não, não é sério. Usou 9 últimos jogos. Vocês só ganharam 2. É muito pouco isso. Pouco, eu também acho pouco. E por isso que eu falei. Nesse jogo a pressão já tá lá em cima. É. Até a gente chegar de falar assim, nos 9 últimos jogos, ou nos 10 últimos jogos, foi 5 vitórias para cada lado, a pressão vai ser grande. É. Mesmo que no histórico dos confrontos o Palmeiras esteja na frente. Não tem Assim, essa. o alento para o torcedor palmeirense é que o último jogo que foi disputado na Arena Corinthians, o Palmeiras ganhou. O Foi o alento é que o Palmeiras é muito último jogo. maior, né, cara? Não me venha com essa. O time aqui, o Corinthians, ganhou todos os títulos possíveis e imaginários nos últimos anos. Tem que respeitar a instituição Corinthians. Mas, tirando um pouco dessa rivalidade aqui do lado, Não. acho importante a gente falar aqui dos dois Sim. modelos de defesa. Que a gente olha para a tabela do Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Corinthians têm duas das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, né? E foi uma coisa que até o Tite, lá atrás, ele falava muito que os times que menos tomam gols são aqueles times que que vão ser campeões, que vão chegar lá na frente com mais sucesso, assim. E tem se pautado muito na defesa as duas equipes, né? Muito embora a defesa do Palmeiras tenha dado uma decaída depois dessa Copa América. Era uma defesa muito sólida. A defesa do Palmeiras está em comparação com a defesa antes da parada, está em queda, né? E você acha que é dupla de zagueiros, os volantes que não estão dando proteção, os laterais, porque a bola também está chegando para o Everton trabalhar muito mais do que ele trabalhava antes. O problema é Bruno Henrique e os laterais, principalmente esquerdo. O Marcos Rocha melhorou na marcação dele. Só que o lado da defesa dele ainda é mais fraco porque é com o Luan. E o lado do Diogo Barbosa tá uma piada. E o Bruno Henrique, que é bem na frente do Diogo Barbosa. Ou seja, aquele lado ali, marcação tá fraco. O Bruno Henrique tá mal, não tá bem. Então é volante, é a marcação mais distante da área do que a marcação do defesa em si. A defesa continua a mesma, eles fazem o que dá. E o goleiro também. Eu não acho que é o melhor goleiro dos três, mas ele também não tem. Tipo, os gols que ele tomou, tem coisas questionáveis? Para mim, tem. Porém, é o que você falou, quando tá tomando muito mais chute, uma hora a bola entra. Ele pegou Assim, mais pênalti, é engraçado isso. É verdade. Ele pegou mesmo. mais pênalti. E só que agora eu acho que o Palmeiras, tipo, outra coisa que eu falo, que as pessoas não, tipo, mas o Godoy Cruz é muito ruim. É muito ruim, mas no primeiro jogo fez 2-0. No primeiro tempo podia fazer 3-1. Nesse segundo jogo, podia ter eliminado o Palmeiras, né? sim, e nesse segundo jogo do Godoy Cruz, o Palmeiras quase não tomou chute no gol. A defesa, o sistema defensivo se encaixou melhor do que assim, antes desses jogos.
É Nesse isso que eu tô último falando. jogo, sim, eu entendo. Só que nesse último jogo, o que pareceu para mim, para o Godoy Cruz, vou levar esse jogo 0-0 até os 40 do segundo tempo. Aí, se der, a gente dá uma chegada lá na frente. Só que eles não tinham muito para fazer, né? O time na boa, o time é muito Mas, fraco mas se você. tecnicamente. Sim, é muito fraco, mas se você pensar que o Palmeiras na parada, ele tomou gol do Guarani, aí perdeu do Ceará lá no Ceará depois que voltou. Tipo, não são times fortes, entendeu? Isso que eu tô falando. E a bola chegava na defesa do Palmeiras do mesmo jeito. Não, o que parece é A que de estrutura um deu tempo, uma. sim, de um tempo para cá as linhas ficaram mais espaçadas, sabe? O É, Palmeiras não é mais um time compacto assim. ficou desorganizado. E o que eu acho É, engraçado é que quando falaram da parada da Copa, o Felipão virou e falou: Não, a gente focou muito na defesa e na marcação. Então você focou só lá atrás, esqueceu de marcar do cara que vem do meio. Só pode ser isso. Ou você é, desencanou dos atacantes e não deu trabalho pro dever. Que nem você tentar treinar um goleiro contra atacante ruim. O goleiro não vai ficar bom. O cara não acertar o gol. é. Mesma coisa você treinar a defesa contra um ataque fraco. O que que a defesa vai fazer? Sempre a mesma jogada? É, É complicado. Tem que ir. é. Mas eu acho que melhorou e o ímpeto, a vontade dos caras nesse último jogo já foi. A técnica, o talento, as jogadas continuou ruim. Mas a vontade o ímpeto de jogar já foi muito melhor. Então isso aí tipo, já muda bastante. Não, porque na saída de campo, acho que foi ainda lá na Argentina que o Felipe Melo deu uma entrevista, e ele falou assim, de maneira forte, assim, falou, a gente, pelo menos hoje, a gente teve, sei lá, cara de pau de buscar o resultado, foi um negócio desse, assim. De correr Então, um pouco mais, é. foi. Então, Não, por assim, isso eu que eu falei, acho lembra que que eu falei do que eu falei pra você, daquele áudio que eu tive dos bastidores lá do Palmeiras? sim. Então, é isso, os caras estavam mole, não quer correr. O outro falava que, se é o que você falou, o Dudu gosta de ser mimado. Mas é o que eu falei, vai ser mais mimado do que já é. Ah, não, concordo. O que Aí os mais que ele quer? jogadores viram e Mas falam, tipo, pô, então joga a bola pro cara. Você joga a bola pro cara, o cara não faz nada, sassarica, tropica, cai e chora. é. Aí, bicho, os caras ficam loucos, mano. Assim, eu acho que deu uma amenizada, mas tudo pode voltar se o Palmeiras perder. Então, tem que tomar muita É, calma e ir para o lado do Corinthians também, porque a torcida está confiante, a torcida está animada, que o time vem exatamente. numa crescente muito boa. Agora, e é super normal isso acontecer, se o Palmeiras ganhar o jogo, não digo que vai ter crise, mas a torcida não vai aceitar uma derrota como essa, porque essas últimas semanas estão desenhando um cenário de muita euforia para o torcedor do Corinthians. Que Mas, o time tá entrando nos eixos, que o Fábio Carilli está conseguindo arrumar o time, tal, tal, tal. sim, Amanhã vai ter 40 mil pessoas no estádio. Se o Corinthians perder esse jogo para o Palmeiras, que vem nesse momento de desconfiança, vai ser uma tragédia também, né? sim. Então, assim, Mas o é o que eu tava resultado de falando. amanhã É o ele que a é gente, tragédia para qualquer lado. é o que a gente tava falando já. O Corinthians vem bem, mas também contra times mais inexpressivos, né? Tipo, não teve nenhum Não grande jogo. teve um grande teste, não teve. Só Não que tô falando que antes também, contra time pequeno e ruim, também não tinha não fazendo nada. Não, mas aqui o que pega, assim, eu acho, na torcida do Corinthians, nesse momento de confiança, é que o time sempre se mostrou um bom competidor em jogos grandes. Quando é Sim, jogo contra time grande, o time sempre respondeu. Nesse ano, o time jogou muito mal. Até pouco tempo atrás, conseguiu ser campeão paulista, não sei como, porque estava jogando muito mal. Só que contra time grande, até pelo modelo de jogo do Corinthians, ele acaba respondendo contra os adversários de maior expressão. Por isso que eu acho que, por mais que o Corinthians não tenha tido um grande teste ainda nesse momento, a torcida está confiando demais, porque esse time sempre respondeu nesse tipo de jogo, né? E é um grupo de jogadores, assim, como a gente falou, nos últimos 9 jogos venceram 7.
Pô, tem uma galera ali que tava nesses 7 jogos. O Fagner, o Cássio, o Ralf, Gabriel, são todos caras que venceram esses 7 jogos. Então você acaba criando uma identidade no time, uma identidade de time vencedor. Caras que estão acostumados com esse tipo de confronto, né? Por outro lado, o Palmeiras não. O Palmeiras pode ter vencido aí vários campeonatos brasileiros, os últimos 3 campeonatos venceu 2, é um time super estruturado e tal, mas eu ainda, acho que para a torcida, você pode falar melhor, eu acho que ainda falta essa comprovação contra o seu maior rival, né? Falta ser o time de pegada. Essa que é a maior cobrança, é ser um time de pegada nesses jogos. É isso que complica pros caras lá. Que é o que todo mundo fala. A identidade é o que? É o Dudu Chorão? É o Gagliotti cabeça de Rolon lá? E assim, vai ser legal porque a gente lembra no primeiro jogo da final do Campeonato Paulista de 2018, que o Palmeiras ganhou de 1-0, teve uma briga do Cleison com o Felipe Melo, né? Sim. Um jogou munhequeira no outro e tal. E É. aí faz tempo que eles não se veem. E eu acho que eles não jogaram juntos mais dos outros confrontos. O Felipe Melo estava suspenso na última partida contra o Vasco e aí ele vai jogar esse jogo. Sim. Então vai ser no mínimo interessante ver de novo, né? Cleison, que é um O baixinho duelo, tem esses folgado. duelos também, né? Tem esses duelos também que são como os últimos confrontos sempre foram muito, porque não teve nenhuma goleada para nenhum lado nesses últimos confrontos, né? 1-0 para lá, 1-0 para cá, pênaltis. Assim. E e o e tem esses confrontos individuais dos dois jogadores, tipo, tem Felipe Melo e Cleison. Acho que esse é o maior, né? Teve o Daverson, a piscadinha do Daverson para não sei quem lá, no Teve jogo a no Allianz piscadinha, Parque. é verdade. E, então essas coisas vai criando, né? Vai criando. Infelizmente, a gente não tem tido confrontos nos mata-matas como tinha no início dos anos 2000, lá, fim dos anos 90, início dos anos 2000, que também acontecia isso. Tinha o Paulo Nunes com o Edilson, tinha não sei quem com não sei quem. São os confrontos individuais, né? Que serão interessantes, vamos ver. Talvez, eu não me surpreenderia, tá? Só uma pitada. Eu não me surpreenderia se o tal do Luiz Adriano Sim. For jogasse pro esse jogo. jogo, viu? É. Eu não me é, surpreenderia porque falaram, ele se apresenta no final de semana. Mas isso é a cara do Felipão, E eu, né? exatamente. Você viu o Borja da botinha, a botinha do É. Borja? O Borja aparece com bota ortopédica. Todo mundo tá com o pé torcido. Aí faz um stories no Instagram Tava lá, bota correndo tá na no outro. esteira. Tinha uma que tava correndo na esteira. Então, velho. Isso é muito a cara do Felipão. Então, outra coisa que eu queria, que é Então vamos ver. importante, E né? pelo jeito, tipo, nos últimos jogos. O Felipão, acho que desde a volta dele jogou o quê? Um jogo com o Corinthians? Dois Eu jogos? acho, eu Não, acho que acho que foi ele, dois jogos. Um que ganhou no Allianz Parque e um que perdeu. ele jogou Na, de 1-0 que o Palmeiras ganhou no Allianz e e o perdeu último o perdeu o último no último. Paulista, no Allianz também. Isso. Então, É, acho que, tipo assim, e nesses dois jogos, ele sempre foi, perdeu pro Corinthians é ruim, mas são 3 pontos. Aquele jeitão dele, sabe? ele tá tentando normalizar uma Mas derrota, e isso eu não acho, tá caindo bem. eu acho que agora, desde o último, do jogo com o Godoy Cruz, antes até do jogo com o Vasco, ele meio que, e da besteira que ele falou lá do não morreu ninguém contra o Inter, depois falou mais uma besteira pior ainda na entrevista. Não, o Felipão tá lamentável nas suas coletivas de imprensa. Se eu fosse ele, sabe o que eu faria, cara? Bota o Turra como técnico, só na ficha do jogo, É, e deixa o cara dar entrevista. Os não vai, dois ficam no banco mesmo. é. Daí vão falar que não foi ele que ganhou, a vaidade, aí é vaidade. Não, o ego não permite também que isso aconteça, né? Não Mas, ó, quer dar deixa eu te fazer entrevista. uma pergunta. Eu preciso te perguntar o que você tá achando do Borja. Eu tô achando uma supervalorização da imprensa, falando que, nossa, agora ele se reencontrou. Calma, ele fez 2 gols contra o time ridículo e fazer 2 gols não é se reencontrar, na minha visão. E se você acha que ele vai ser o titular amanhã? Não vai ser o titular, já pode escrever. Ele Não vai, vai. não vai ser. Ele talvez, dependendo de como esse tal desse Luiz Adriano chegar,
Talvez ele seja titular no Grêmio, contra o Grêmio, lá no fim do mês. Só que é lá no fim do mês. O Borja É. não vai ser titular nesse jogo amanhã. Pode esquecer. Quem acha que ele vai ser, não vai ser. Daverson. Ou o Daverson ou esse cara aí. Você Eu acha que... entraria com o William, cara. Tira os centroavantes, joga com o William, pô. Mas ele não vai. Ele vai com o Mas Daverson O William pra não dá casquinha. casquinha. É, o William não Vai, dá casquinha. ele vai com o Daverson pra casquinha. E eu acho, tipo, meu, com todo o respeito, você vai botar o Daverson pra ficar fazendo casquinha, tendo um defensor como o Gil. Vai ser difícil, cara. É, não vai ter vida fácil ali, não. Tipo. E o Daverson, eu não sei, cara. O Daverson foi expulso no último jogo, mas eu acho que ele não vai com o Borja. Não vai com o Borja porque ele gosta. Ele, para esse tipo de jogo, principalmente, ele vai querer ir com o Daverson no centroavante. Segundo a valorização do Borja, eu acho que sim. É exagero. Mas esse é o jeito dele, cara. Esse é o jogo dele, né? Vai lá, faz um golzinho, um gol. É o que os caras, se fizer um gol por jogo, tá ótimo. Ah, não, eu também acho que Mas não, tá. tipo, Mas eu mas acho não que é do esse, não é a jeito que foi solução. colocado, do jeito que foi colocado pela imprensa e até pelo Filipão, assim, calma, o cara era um cara esquecido que estava para ser negociado. Aí o cara faz um golzinho sem goleiro, né? Aqui no Allianz Parque. Mas se E fosse o Daverson, não fazia esse gol porque ele ia se jogar antes. Falar que foi falta. é possível que isso acontecesse. Na hora que o É goleiro verdade. pulou lá, ele ia sair. É, vamos ver então. Mas eu acho que o Borja não vai para esse jogo titular. Pô, eu acho difícil, dificílimo ele de titular. E eu acho que. Tá, se tiver uma surpresa, vai ser esse cara aí, esse Luiz Adriano aí. Que eu não sei, que eu não sei. Não posso dar meu palpite, porque eu não sei como é que o cara joga. Eu nunca vi. Parece, você vê os vídeos e fala, nossa, o cara é ótimo. Mas vídeo, até o Borja é É, ótimo. Eu sou ótimo. Se eu fizer um vídeo editado, faço 100 gols é, em 2 jogos. é verdade. Não, não dá para analisar DVD, né? É, eu lembro assim do Luiz Adriano aqui no Brasil, e ele foi para seleção de base do Brasil também. Mas ele é tipo aquele centroavante que se a gente lembrar um pouco do passado, ele lembra um pouco o estilo do Pato. Assim, é o cara que não é a altura de um 9, ele não tem a altura do 9, mas ele sabe se movimentar, ele sabe fazer gol, ele tem a sua velocidade, ele parece um pouco com o Pato nesse sentido, assim. Ele não é o camisa 9 que o Felipão gosta, não é o Oséias, não é esse cara, né? Até pela estatura dele, ele é bem mais baixo. Mas eu acho que ele tem qualidade, é muito tempo na Europa jogando, né? Jogando em times importantes, assim, ele jogou muito tempo no Shakhtar, ele teve passagem pelo Milan. Então, assim, para o Milan contratar um cara que tá lá no leste europeu, tipo na Ucrânia, é porque ele estava fazendo algum sucesso lá também. Sim, tem Então, isso. eu acho que ele tem alguma qualidade, mas olha, se ele for como titular, eu vou ficar bem surpreso. Porque quantos treinos ele vai ter feito? Dois? Do Dois treinos. Palmeiras? É, Nenhum. nenhum treino. Ah, não, não dá. No máximo, ele pode levar ele para o banco para causar uma surpresa. E isso é a cara do Felipão fazer mesmo. Mas o Felipão já fez isso. De entrar com um jogador que não fez nenhum treino. Tá, mas como é que isso cai dentro do grupo de jogadores? O cara não treinou ainda, ele vai ganhar camisa? Cara, se o cara entrar e fizer gol, E aí, se vai, não fizer? vai ser o salvador do time. Se não fizer, Tá. vai dar treta. Ué, é uma aposta que ele não pode perder. Tem Bom, que enfim. ver, tem que ver. Bom, eu lembro, o Felipão. Tem que ver como é que o Felipão tá com os caras lá dentro. Se o Felipão chegou e conversou e os caras falaram, não, beleza, bota o cara. Porque também ninguém no ataque ali é sumidade, entendeu? Dentro do time. Se ele fosse, por exemplo, tirar o Dudu, tirar Ah, o sim, Felipe concordo. Melo, tirar o Davidson, tirar o Borja, que influência esses caras vão ter no grupo? Entendeu? É, Nenhuma. não, aí eu concordo. Não são É, caras, tipo. Lógico, vai rolar aquela, né? Mano, você chegou aí, já entrou pro jogo contra o Corinthians. Faz um gol aí, filho, senão você tá morto. é. E também eu E acho foi que, contra o sei lá, Corinthians que o Felipão fez isso uma vez. E o atacante era o tal do Fernandão. meu Deus, E hein? fez um gol. Olha só. Ele foi escondido para Presidente Prudente.
Você saiu da live, mano? Saiu da live. Eu saí porque acabou a bateria, então a live me jogou para fora. Ai, A bateria caraca. do celular foi pro saco Você aqui, saiu da então live aqui. eu dei adeus para a live do Derbycast. Então a gente tá por Então, aqui. só vou avisar aqui pro pessoal que está no Instagram que o Diegão saiu da live porque morreu o celular dele. Então, vai ficar só eu falando, vai ficar sem sentido. Então, a gente vai interromper essa parada. Boa. É. 17 pessoas viram. Oh, tá bom. Aí, então. É isso aí. Eu acho que o Palmeiras. Eu não duvido nada do Felipão, mas eu não sei se ele vai ganhar, se ele vai jogar com. Eu acho que ele vai no básico, velho. Vai com o time completo certinho ali. Talvez vai com o Davidson no ataque para ver se ele faz uma casquinha. Se ele não for, assim, se ele for um minimamente inteligente, ele vai pro jogo para não perder. Sem inventar muito, Sim. não perde o jogo, sabe? Você controla mais os ânimos, dá uma sossegada. Depois o Palmeiras pega o Bahia em casa, é um jogo que o Palmeiras vai ganhar provavelmente. A torcida vai encher o estádio e aí ele, né? Fica melhor a situação, assim. Eu acho que se ele for inteligente, ele vai pro Não, jogo amanhã para eu não acho que perder esse jogo. o foco é não perder. O problema é que quando o Felipão vai para não perder, ele perde. Não, assim, eu falo não Se perder, bem mas que não o ficar lá Corinthians. atrás retraído e tal. Mas assim, não inventar muito, né? Vai no que você tá fazendo já, todos os jogos, não inventa na sua escalação. É Se, mais nesse sentido, assim. se bem que que o Corinthians não é o time que vai vir, tipo, massacrando o Palmeiras se o Não, Palmeiras não ficar vai. mais atrás, entendeu? Talvez o Corinthians fique até um pouco confuso. Não, eu acho que o Corinthians não vai ser isso, não. Eu acho que vai tentar tomar as primeiras ações do jogo, mas, cara, não vai atacar com 6 caras no campo de ataque, 7, não vai. Imagina. É, que também o Três, Corinthians vai quatro para no não máximo. perder, entendeu? Também acho que é assim, né? Se eu fosse apostar, Só se eu que. fosse, Ah, falei. se eu fosse apostar, eu apostaria num empate. Um empate Eu amanhã. também acho que vai dar um empate, mas não tem dado empate os últimos jogos. Sempre sai um gol para Pois algum é. lado. Mas se for empate, eu confesso que vai ser com gols de derrota, porque vai ser em casa, vai ter 40 mil É, torcedores, é torcida única. Esse lance de torcida única também é um negócio chato pra caramba, porque, cara, é muito difícil o time visitante, é estatístico isso. É muito difícil o time visitante ganhar com torcida única. São poucos casos, mas o Palmeiras já conseguiu fazer isso na final do Campeonato Paulista, e o ganhou. Corinthians E o também, né? Corinthians também fez isso no jogo de volta. Então não dá realmente Não dá para saber. tudo que a gente falou aqui é uma grande bobagem, não dá para saber o que vai acontecer. Ó, só para você ter uma ideia da pressão no Palmeiras, é lamentável, tá? Eu sou totalmente contra essa questão, coisa de violência e tal. Mas acabo a torcida do Palmeiras organizada, não vou falar o nome aqui, já fiz parte dela, mas não vou falar o nome. Foi à frente do CT protestar, Protestar. apoiar barra Hoje isso. protestar, isso, Hoje. dizendo Felipão, olha a musiquinha que os caras cantaram. Ah, Felipão vai se completem o branco, se não ganhar é você quem vai morrer. Se não ganhar amanhã é você que vai morrer. Ou seja, é ridículo, estapafúrdio. Antes de um clássico onde o time precisa de apoio, você ir lá fazer isso. Eu sei que a torcida foi uniformizada, tem lá seus interesses de todos os lados dentro do Palmeiras, inclusive políticos. Mas se você não quer ajudar, velho, fica não atrapalha. quieto. Não Ainda atrapalha. mais, ainda mais que amanhã o jogo é torcida única. Só vai ter corintiano lá. Não, assim, E aí os um caras me vêm time, um e vai time que fazer isso já aí não de. é. Um, ti,
Um time que já não é tão forte psicologicamente, a última coisa que ele está precisando é que sua própria torcida venha protestar no momento tão importante que é pegar o clássico contra o seu maior rival, né? Então, É. assim, é incompreensível. Né? E protestar, não só protestar, mas protestar com ameaça de morte, né? Ameaçando isso. Isso é que é o pior de todos. Então, eu acho que, meu, vamos pra cima. Acredito que o Palmeiras vai jogar, jogando com vontade. Se empatar, se ganhar. Se perder, não digo que vai ficar de boa, não. Se perder, mesmo jogando com vontade. Mas se jogar com vontade e perder por uma falha, alguma coisinha, Sim, a torcida entende, a né? torcida entende, Porque compreende. A perder maior parte da torcida entende. perder é do jogo, sabe? É do jogo, cara. Alguém tem que ganhar, alguém tem que perder. O que não dá para aceitar Exatamente. é postura covarde, é gente se arrastando em campo, é cara sem vontade de jogar, é coisas que aí já é desvio de caráter. Isso a torcida não Não suporta aceito. e não aceita e não tem que aceitar mesmo. Mas eu concordo com tudo que você falou agora. Sim. Se for por uma falha, um detalhe, né? Um pênalti assim, sei lá, a hora pegou no braço, o cara nem olhou para a bola, só que o juiz deu o braço, deu pênalti, aí acabou perdendo, a torcida até que entende, fala, tudo bem, o time lutou e o juiz fudeu nós. Beleza. É, Vai ter, agora tomar, sei lá, 2-0, com o time se arrastando, o time não mostrando reação, né? Tipo, isso, o isso. time assim apático. Os E caras também têm. uma coisa que vai dar o tom é as entrevistas pós-jogo. Sair com Sim, aquela carinha de que foi um jogo normal. normal, perdeu, ganhou. Se ganhar, todo mundo vai se querer se vangloriar da vitória, né? Agora, se perder, você sabe que os caras gostam de se esconder. Então, mas eu acho que Palmeiras e Corinthians é sempre muito concorrido, muito disputado e imprevisível, cara. Eu já vi times do Palmeiras que tinham tudo para ganhar, perder, e times do Palmeiras que você fala, periga tomar uma goleada. E ganhou. Ganhou e às vezes ganhou de goleada. Aquele jogo do Obina lá, É verdade. aquele time do Palmeiras era horrível. E o Obina fez 3 gols. Fez 5 para valer 3. Nossa. O Corinthians conseguiu tomar 5 gols do Obina. É Meu jogo Deus. que É assim mesmo. É assim dá mesmo. para saber. Em muitos casos, o time que tá pior acaba se levantando nesse tipo de jogo, né? Historicamente, os times que estão piores no. O que também, não, lógico que não é justificativo, mas explica muito das últimas derrotas do Palmeiras. Essa teoria dos times que estão piores, eles jogam com um pouco mais de vontade. Sim, a gente tinha falado já no Derbycast passado, eu, na verdade, que falei isso, que eu acho que desde essa nova era do Palmeiras, Sim, sim. de estar estruturado economicamente, um elenco muito melhor em termos de qualidade técnica, eu acho que é a primeira vez que o Corinthians, não vou falar favoritismo, porque nunca tem favoritismo nesse jogo, mas o Corinthians entra um pouco mais acreditando em si próprio do que o Um Palmeiras. pouco mais à vontade, vamos dizer É, assim. e eu E acho que é a até primeira vez que isso vai acontecer, e eu estou muito curioso para saber como esse Corinthians vai reagir a isso. Porque ele reagia muito bem entrando por baixo. Até Sim, esse jogo, ele sempre realmente, até reagia esse muito jogo, o Palmeiras era o time que entrava mais confortável. bem. Se Isso. perder, não vai fazer tanta diferença, tá? É líder ou tá disputando outras coisas. E agora meio que juntou as pressões no Palmeiras, entendeu? Tem questões Exato. políticas que a gente vai debater, e eu acabei me obrigando a fazer, né? Debater na segunda-feira, que que acabam incluindo, tipo, questões políticas, questões de título, as entrevistas esdrúxulas do Felipão, que acabam falando, vocês não estão nem aí pro jogo? A torcida tá, velho. É. E aí o Isso bicho pega. realmente, essa conduta dele na coletiva, cara, eu tô vendo isso em vários lugares, assim. A torcida do Palmeiras realmente. Isso é o que mais acho que deixou indignado a torcida mesmo. Claro que os resultados não são bons, mas
O que você espera de um treinador é ele defendendo o clube, né, cara? Tipo, sentindo a importância daquilo. Eu acho que o importante, mais pro Palmeiras, o Corinthians eu acho que entende bem o que é esse jogo. O Palmeiras eu acho que falta alguns jogadores entenderem que jogo é esse, que às vezes eu acho que eles não entendem que jogo que eles estão jogando. E eu acho que vai ser interessante, assim, pelo Corinthians... Eu acho que isso também é um reflexo dos pontos corridos. Também Porque você acho. perde 3 pontos aqui, você ganha 3 pontos lá e o Corinthians perde 3 pontos para um outro time qualquer, Tanto deu na faz. mesma. No fim, quem chegar na frente ganha. É. Mas não é assim, velho. Assim, esse jogo é um campeonato à parte, os caras precisam entender isso. Cara, isso mexe com a cidade inteira. São as duas maiores torcidas do Isso mexe estado. com a maior rede de televisão do país. Então, os caras precisam entender que jogo é esse. Mas eu tô muito curioso para ver como o Corinthians vai reagir a essa nova realidade de entrar mais confortável. E talvez essa é a situação que esse time do Palmeiras precisava, Marião, eu acho. Porque depois que montou esse puto elenco, o time foi campeão brasileiro 2 vezes nos últimos 3 anos, não tem como, é natural do ser humano, o cara se achar superior aos outros, que o time dele é melhor mesmo, que o elenco dele é melhor, o cara chega para treinar, a estrutura da academia de futebol é uma coisa de primeiro mundo. Então, cara, é difícil o cara colocar o pezinho no chão. Então, às vezes, essa é uma realidade que esse time do Palmeiras estava precisando para se mostrar que é competente, que tem poder de reação, que sabe vencer jogos importantes quando precisa. Eu acho que amanhã vamos saber, né? O que vai acontecer ali. Estou muito ansioso para essa partida aí, para ver como que os dois lados vão reagir a essa nova realidade. Vai ser bom demais. Vamos ver. Então acho que é isso aí. Não vou dar palpite, jamais. Você se deu mal da última vez, é melhor você parar com isso mesmo. Jamais, palpites jamais. E vamos aí, torcida do Palmeiras, vamos incentivar. Já fizeram uma cagada hoje, não deviam ter feito, então vamos incentivar a torcida onde você tiver e vai dar tudo certo. Palmeiras vai fazer um bom jogo amanhã. Fazer um bom jogo. Boa. E só lembrando novamente, pessoal, se inscrevam no nosso canal no YouTube. Sigam-nos no Instagram, Facebook e Twitter. Sempre tem muita coisa lá. Segunda-feira, mais ou menos às 8 da noite. Porque a gente não sabe como é que vai ser feito aqui o sistema aqui do podcast. Na segunda-feira estaremos ao vivo ou faremos o upload do nosso programa de segunda-feira pós-clássico, pós-derby. E estamos aí. É isso aí, Diegão. Muito bom, Marião. Valeu demais. Valeu a galera aí que acompanhou a gente nesse pré-clássico, edição especial aqui do Derbycast. Então, só reforçando mesmo, para vocês seguirem a gente aí, dar aquela moral, né? Prestigiar o projeto aqui que a gente faz com muito carinho e ainda tá bem no comecinho, mas a gente faz porque ama realmente o Palmeiras, ama o Corinthians e vamos fazer por muito tempo ainda. Então, deixa o like aí, se inscreve nos nossos canais e tamo junto. E só um último recado, amanhã eu estarei lá na Arena Corinthians, então o Derbycast que normalmente só tem ido no Allianz Parque, né? Faz tempo que eu não vou na Arena Corinthians, amanhã estarei lá. Então vou fazer os vídeos lá, publicar nos stories do Derbycast também, toda a movimentação que antecede esse clássico, a atmosfera, é sempre legal ver o entorno do estádio horas antes, o pessoal sempre animado, é um jogo muito importante que mexe realmente com a torcida, então o Derbycast estará lá presente, então o pessoal fica ligado aí nos nossos stories no Instagram, em todas as nossas publicações que a gente vai postando um material bem interessante, tá certo? Então é isso, Marião, valeu pela parceria, meu brother, mais uma vez, muito bom fazer o programa aqui com você, grande abraço e até segunda e um bom jogo, hein? Que vença o melhor. É isso, melhor. Ou empate os melhores. Pode ser também. É isso.